Galera, o diagnóstico da síndrome do desconforto respiratório do adulto, a gente pode dar sim através de uma biópsia. Só que o grande problema é que a biópsia, quando a gente olha ali os critérios histológicos, a gente consegue até dar o diagnóstico assim, rápido, fácil. Só que ele tem um monte de efeito colateral, um monte de efeito adverso de você simplesmente fazer uma biópsia num paciente. E é por isso que na boa parte das vezes, na realidade, a gente utiliza os critérios clínicos que foram dispostos ali na Conferência de Berlim em 2012. Na grande parte das vezes a gente consegue utilizar esses critérios deixando somente a biópsia para os casos onde a gente tem dúvida diagnóstica entre as condições clínicas que mimetizam um quadro clínico compatível com a SARA. E aí os critérios clínicos são esses: uma história aguda com evolução de menor de 7 dias, uma opacidade bilateral no exame de imagem, seja ele uma radiografia de tórax ou uma tomografia de tórax. Os sintomas não podem ser explicados por uma insuficiência cardíaca ou até mesmo por um excesso de fluidos. Esse excesso de fluidos pode ser iatrogênico, tá? Você hidratou demais esse paciente, ou pode ser porque esse paciente tem um quadro clínico que faz um excesso de fluidos, como por exemplo, uma insuficiência renal, aquele paciente que é dialítico, que pulou alguma sessão de diálise, beleza? E gente, atenção aqui, porque realmente isso é muito importante, porque aqui, ó, é que pega a gente. É aqui que pega o clínico, porque na realidade, muitos pacientes têm muitas comorbidades concomitantes. E aí acaba que na prática a gente fica um pouco de dificuldade de conseguir discernir o que é causa de o quê. Mas pode ficar tranquilo, que nesse vídeo ainda, mais pra frente, eu vou te mostrar 2 casos clínicos pra gente conseguir ver como é que é na prática essa dificuldade e tentar ver como é que são os caminhos pra gente tentar passar dessa dificuldade. Mas o que eu quero que você lembre nesse momento é o seguinte: o critério é: os sintomas não podem, não podem ser explicados por uma insuficiência cardíaca com excesso de fluidos. E o último critério é uma relação PF abaixo de 300. Vamos ver especificamente agora as opacidades bilaterais. Você pode pedir uma radiografia de tórax, não tem necessidade de pedir TC para dar diagnóstico de SARA, na grande maioria das vezes. E aí o que você vai ver é uma hipotransparência que tem que ser bilateral. E detalhe, isso aqui não pode ser explicado, essa hipotransparência não pode ser explicada somente por um derrame pleural, por uma atelectasia ou até mesmo por causa de nódulos pulmonares. Veja bem, não estou falando que não pode ter nada disso. Às vezes os pacientes estão ali com uma infecção, fazem uma banda atelectásica, faz um pouquinho de derrame pleural parapneumônico, isso aí não tem problema. A questão é essa hipotransparência ser totalmente explicada por isso, beleza? Tem que ter uma hipotransparência que não seja explicada por algum desses 3 fatores. E aí na tomografia é a mesma coisa, uma hipotransparência. Só que aí a gente chama hiperdensidade. É a mesma coisa. Você vai ver um negocinho, um lugarzinho branco. É isso que você tem que ver. A única diferença é que na tomografia a gente chama de hiperdensidade e na radiografia a gente chama de hipotransparência. Mas aquela regrinha de que não pode ter derrame pleural, atelectasia ou nódulo pulmonar explicando completamente esse branquinho, ele ainda mantém. E beleza, agora vamos voltar aqui para os critérios, porque a gente vai avaliar agora a relação PF. A relação PF, apesar de ser relativamente simples, algumas vezes ela é complicada. Veja só, o critério é PF abaixo de 300. Para a gente descobrir o P, que é a razão, né, a pressão parcial de O2, a gente geralmente faz uma gasometria arterial. Nessa gasometria arterial, os valores podem ir, teoricamente, de 0 a infinito, apesar de, geralmente, o valor normal ser de 60 a 80, principalmente 80, mas depende muito da fração inspirada que você tem e depende também do local que você está fazendo, da máquina que você está fazendo. Para você ver a fração inspirada de O2, às vezes é fácil. Se o paciente estiver em ar ambiente, você sabe que é 21%. Você sabe que aqui o ar que a gente respira ele tem 21% de concentração de oxigênio. Mas se ele estiver na ventilação mecânica, nem sempre é 21%. Ventilação mecânica ou ventilação não invasiva, ele pode chegar até 100%. Depende só da gente girar lá um botãozinho da concentração de O2. Às vezes é até perigoso, tem acidente, porque a gente deixa ali no 100%, por algum motivo o conector ali se desconecta, sai oxigênio em uma concentração alta e a gente sabe que o oxigênio é muito inflamável. Então realmente, quando você faz ventilação mecânica ou não invasiva, você pode botar até 100%. E aí, o valor que a gente vai utilizar vai ser o que tiver lá, que a gente tiver setado. Só lembrando aqui que, apesar da gente colocar em porcentagem, às vezes a gente referir porcentagem, a fórmula ela tem que ser com valor em decimal. Beleza, nesses 2 casos até que não é tão difícil, mas se o paciente está com oxigênio suplementar, às vezes é complicado. Porque repara só, para a gente descobrir a fração inspirada de O2 quando o paciente está com uma cânula nasal, por exemplo, a gente tem que fazer a quantidade de oxigênio que tem aqui na atmosfera mais 4 vezes o volume que foi setado.
Então repara só, quando o residente chega lá e bota lá 3 litros de O2 na cânula, 5 litros de O2, quanto de fração ele está colocando? Vamos pensar no 5. Aqui na atmosfera, ou seja, no nível do mar aqui, no nível que a gente está respirando, tem 21%. Se for algum lugar que seja mais alto, talvez esse nível da atmosfera aqui local seja menor, não seja 21%. Mas aqui é 21%. E a gente vai somar 4 vezes 5 o volume. 4 vezes 5, 20. 20 mais 21, 41. É o valor que a gente vai utilizar. Agora detalhe, gente. Essa fração inspirada, ela chega a 100 aqui, na ventilação mecânica, às vezes na VNI. Mas no oxigênio suplementar, ali na cânula nasal, não chega, não tem como chegar. Porque o que você está colocando não é um circuito fechado, sabe? É um circuito que está ali, tá só fornecendo um pouquinho mais de O2. E é por isso que tem limite. E aí cada interface vai ter um limite. Algumas máscaras são 70%, cânula às vezes é 40%, 44%. O fato é que a regra geral para você calcular é essa aqui. E Barreto, se eu não tiver uma gasometria, posso utilizar a oximetria de pulso aqui nessa fórmula? Pode. Imagina, se você está ali num posto de saúde da família, não tem um local para fazer a gasometria arterial, não tem a máquina. Se você estiver num ambulatório de clínica médica, você também às vezes não tem máquina. Você não vai dar diagnóstico de SARA? Chega o paciente com uma infecção, você não vai dar diagnóstico? Não. Você pode sim utilizar a oximetria de pulso. A única diferença é que você tem que utilizar esse valor que era de 300 para um valor de corte de 315. Além disso, a gente tem que saber os valores de sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de SARA através da utilização do PF com a oximetria. Sensibilidade 91% e a especificidade 56%. Galera, olhando esses valores aqui, esse método é bom para quê? Fechar diagnóstico ou afastar? Afastar. Os métodos que são muito sensíveis, como por exemplo ELISA para diagnóstico de HIV, eles servem para a gente evitar que a gente perca diagnóstico. Então eles são para afastar completamente, para a gente dizer, meu amigo, isso aqui, ó, lavo minhas mãos, eu tenho certeza que esse paciente não tem esse diagnóstico. Beleza, vamos ver agora na prática como é que funciona. Eu vou passar para vocês 2 casos clínicos e eu quero que nesse momento, enquanto eu vou contando a história aqui, eu vou contar bem devagarzinho para vocês conseguirem, para a gente conseguir fazer isso de uma maneira tranquila. Eu quero que vocês olhem qual desses casos clínicos tem aqueles 4 fatores para a gente dar diagnóstico de SARA, beleza? Só para lembrar, os 4 fatores são o quê? História clínica, ó, abaixo de 7 dias, você ter opacidade bilateral em exame de imagem, ter uma relação PF abaixo de 300 e não pode ter sintomas explicados totalmente por uma insuficiência cardíaca ou excesso de fluidos. Beleza? Vamos lá. Paciente número 1, um paciente masculino de 69 anos, diabético, hipertenso, coronariopata, portador de insuficiência cardíaca NIRA 4. Para quem não lembra, essa classificação NIRA 4 é uma classificação funcional da insuficiência cardíaca, que me diz que esse é um paciente muito grave, porque 4 é quando o paciente já tem sintomas em repouso. Ele afirma ter uma exacerbação da dispneia aos esforços desde a morte da sua companheira no início da semana. Relata também que está passando por um momento muito estressante e que, por isso, não está tomando os seus remédios devidamente. Ao exame físico, tem uma frequência cardíaca de 82 batimentos por minuto, frequência respiratória de 20 incursões por minuto, uma PA de 120 por 80, uma saturação de oxigênio de 81%, uma temperatura axilar de 36,8. Quando você faz o exame físico ali pulmonar especificamente, você vê que tem uma redução de murmúrio bibasal, além de estertores crepitantes, edema bilateral de membros inferiores e uma ascite volumosa. Na hora você parte para a gasometria arterial, que tem um pH de 7,50, um bicarbonato de 20, um PCO2 de 30 e um PO2 de 60. Tá faltando a radiografia. E agora eu vou dar para vocês 10 segundos para vocês avaliarem e interpretarem aqui essa radiografia. Vamos lá, 10 segundos. Perfeito, galera. Agora vamos para o caso clínico número 2. Vocês vão ver que tem algumas similaridades, mas tem alguns fatores que são diferentes e, ó, é isso que você tem que utilizar. Caso clínico número 2. Paciente masculino, 69 anos, diabético, hipertenso, coronariopata, portador de insuficiência cardíaca, NIRA 4. Afirma a exacerbação da dispneia aos esforços desde o início da semana, apesar de ter ido ao seu médico assistente recentemente. Ao exame físico, você repara que ele tem uma frequência cardíaca de 112, uma frequência respiratória de 24, uma PA de 85 por 55, além de uma saturação baixa de 81%, com uma temperatura axilar de 36,8.
O exame físico específico tem estertores crepitantes e bolhosos difusos, apesar do murmúrio vesicular estar preservado. A gasometria arterial também é um pouco diferente, tem um pH de 7,30, com bicarbonato de 15, um PCO2 de 30 e um PO2 de 60. Tá faltando a radiografia. E nesse momento vou dar mais 10 segundos para vocês avaliarem os critérios que estão presentes nessa radiografia. Vamos lá. Beleza, galera? Quem é que tem SARA? Paciente número 1 ou paciente número 2? É o paciente número 2, galera. Vamos ver junto aqui agora, comparando o caso clínico número 1 com o número 2. Repara só, paciente masculino, beleza, tem um monte de fator de risco cardiovascular e tem uma insuficiência cardíaca NIRA 4, que é uma classe funcional baixa, um paciente que tem uma classificação cardíaca ali de insuficiência cardíaca bem grave. E ele afirma uma exacerbação associada a parece meio psicossomático, não parece? Mas a gente não pode dar esse diagnóstico assim tão fácil. Até porque psicossomático, uma dispneia psicossomática, a gente precisa, na verdade, ser um diagnóstico de exclusão. Qual a principal causa de descompensação da insuficiência cardíaca? Não adesão medicamentosa. Na verdade, não adesão terapêutica, seja ela medicamentosa ou até mesmo comportamental, aquele paciente que não para de comer sal. Vai em churrascaria, esse paciente também exacerba. E olha só o que o paciente falou, não está tomando seus remédios. Vamos comparar com o paciente número 2. É igual, né, o mesmo paciente, só que ele afirma ter uma exacerbação da dispneia aos esforços desde o início da semana, apesar de ter ido no seu médico. Então esse paciente tem uma aderência medicamentosa adequada. Então a gente começa a pensar numa exacerbação por outra causa. E quais são as outras grandes causas que tem de descompensação cardíaca? De agudização da insuficiência cardíaca congestiva? Infecção, arritmia. Vamos continuar vendo? Compara o exame físico, ó. Caso clínico número 1, estabilidade hemodinâmica, a única coisa que ele tem é uma hipoxemia. Mas de exame físico, ó, redução de murmúrio bibasal, parece ter uma síndrome de derrame pleural, não parece? Ele tem estertor crepitante, edema pulmonar. Ele tem, na verdade, perda de líquido para o terceiro espaço no corpo inteiro. Tem ascite, tem edema bilateral de membros inferiores. E quando a gente vê a gasometria dele, ó, 7,50, é o quê? Uma alcalose. Se tem alcalose, ou tem aumento de bicarbonato ou tem redução de PCO2. O que tem aqui nesse caso? Redução de PCO2, ou seja, isso é uma alcalose respiratória. E se a gente faz aquelas continhas, daquelas fórmulas, a gente repara que é uma alcalose respiratória compensada, com uma resposta compensatória adequada. Eu não vou passar aqui muitos detalhes de gasometria, porque a gente tem um curso só sobre isso aqui no portal. Só estou passando a interpretação básica aqui. E o PO2, quanto que está a relação PF aqui? A gente tem aqui, ó, o PO2 de 60, e quanto que está a fração inspirada de oxigênio dele? Se eu não falei nada, é porque ele está em ar ambiente. Se ele está no ambiente, é 21%. Se eu dividisse 60 por 0,2, daria 300. Mas como é 0,21, é um número um pouco maior, dá um pouco abaixo de 300, ou seja, eu sei que sim, esse paciente tem um diagnóstico, pelo menos esse critério clínico para SARA. Vamos comparar com o paciente número 2. Ele é um paciente que está instável hemodinamicamente, tem uma hipoxemia e mais não tem febre. Na realidade, gente, se a gente bota aqui esse paciente no critério de CIRS, ele se enquadra? Tem. Ele tem taquicardia, tem taquipneia. Na realidade, se esse paciente, a gente joga ele no CIRS, além de ter sepsis, porque ele tem uma infecção presumida, mais 2 critérios de CIRS, ele teria sepse grave, porque ele teria aqui, ó, hipotensão arterial, que seria uma disfunção orgânica. Se a gente parte para o sepsis 3.0, que a gente não discute mais sobre sepsis grave ou não, a gente ainda assim, o quick-SOFA, esse paciente não tem quick-SOFA baixo? Quick-SOFA ali diagnóstico para sepsis? Tem, ó, frequência respiratória acima de 22, PA sistólica abaixo de 100. Tudo bem, a gente precisaria fazer aqui todo o score de SOFA, mas só pelo quick-SOFA esse paciente também tem. Além disso, quando a gente vê o exame pulmonar dele, é compatível talvez com uma infecção. E aí, a gasometria, ao invés de uma alcalose, ela tem uma acidose. E é uma acidose metabólica, porque tem queda aqui de bicarbonato. E essa acidose metabólica, ela também está compensada com uma resposta compensatória adequada. E vamos comparar agora as radiografias? Essa é a do caso clínico número 1. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando chega uma radiografia na nossa frente, gente? Na realidade, ou melhor, o que a gente tem que fazer quando chega um exame complementar na nossa frente? O que é a primeira coisa? Avaliar a técnica. E olha só, a técnica desse aqui não está muito legal não. Repara só, está muito rodado
Olha a distância aqui das clavículas para o processo espinhoso aqui no meio. Ela não está simétrica em ambos os lados, eu sei que esse paciente está rodado. Além disso, se eu olho a penetração aqui, eu sei que não está muito penetrado, porque aqui ó, atrás do coração eu não vejo distinção entre o que é corpo vertebral e o que é disco intervertebral. Eu não quero que você veja com toda a distinção atrás do coração como você vê aqui em cima, que você vê processo espinhoso, vê pedículo. Não, mas você precisa saber sim onde que está o corpo e onde que está o disco. Esse é o parâmetro para você dizer que está bem penetrado. E se eu sei que esse aqui está pouco penetrado, o que eu posso dizer sobre o parênquima pulmonar dele? Vai ficar mais branco. Se o parênquima dele ficar mais branco, eu posso ver uma hipotransparência que na realidade não está ali. Para completar, vamos contar costelas para ver se isso aqui se realmente esse paciente fez uma inspiração adequada. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, 8 costelas. Esse paciente tem 8 costelas posteriores e ele não está nem um pouco insuflado adequadamente. E uma das possíveis explicações para isso é que ele está sentado. Eu não consigo ver bolha gástrica aqui para dizer na realidade que ele está em ortostase, está sentado, mas aqui dizendo sitting eu imagino que ele esteja sentado. Então, gente, na hora da gente ver a hipotransparência bilateral que realmente tem nessa radiografia, a gente fica na dúvida. Até porque, além disso aqui, o que tem, ó? Olha o seio costofrênico direito. Como é que é o nome disso aqui? Parábola de Damosier. Olha o seio costofrênico esquerdo. Apesar de não ter parábola de Damosier, também ele está ocupado. Aquilo ali é derrame pleural. Será que na realidade isso aqui é somente um derrame pleural e o resto é só porque está com a técnica inadequada? Difícil. É isso que você vai ver no seu dia a dia. Ou até mesmo pior que isso. E aí vamos comparar com o segundo. O que a gente consegue ver aqui? Ó? Técnica. Tá rodado? Tá, também. Mas tá bem penetrado? Tá. Olha só, a gente consegue ver aqui, ó, corpo vertebral, disco intervertebral. Eu sei que eu consigo ver o parênquima pulmonar de uma maneira adequada sim nesse doente. Além disso, ele está super bem insuflado. Repara a quantidade de costela que esse paciente está apresentando. Esse é o paciente que tem os critérios clínicos para ter SARA. Repara, gente, isso aqui é assim, isso aqui não tem como não ter dúvida de que isso é uma hipotransparência bilateral, porque eu sei que a técnica está adequada. Estão vendo a dificuldade do dia a dia? Estão vendo como a gente tem que passar, ó, passo a passo, com calma, com cuidado, porque senão, ó, a gente deixa passar. Ou pior, a gente dá diagnóstico que não é na realidade, começa a ficar tratando o paciente e na realidade ele não está se beneficiando de nada, a gente está piorando. Para terminar, a gente pode ainda classificar essa SARA na gravidade dela. E para isso a gente vai utilizar de novo a relação PF. Abaixo de 300 é leve, abaixo de 200 é moderada e abaixo de 100 é grave. Isso é importante, inclusive, quando a gente for fazer o tratamento, porque algumas estratégias terapêuticas, principalmente, por exemplo, bloqueador neuromuscular, posição prona, elas só são indicadas quando você tem uma SARA que é um pouco mais grave. O último sepsis, né, o último tratamento, o último guideline de sepsis diz que na realidade você tem que fazer bloqueador neuromuscular ou posição prona abaixo de PF de 150. Então, galera, sobre o diagnóstico da SARA, era isso que tínhamos para conversar.